Para o tema interessante aqui, vou colocar aqui o senhor Justus, né? O cara que parece que ele saiu do chuveiro toda hora. Como é que é a história, exatamente isso. Você vê que a pessoa pode pensar ali que pelo cabelo dele que a figura está recortada, né? Mas não, o cabelo dele é assim mesmo, tá? Esse incorporou o personagem. É o trampinho moderno. Mas, Marcelo, vamos começar com o primeiro vídeo? Deixa eu só fazer uma introdução aí do motivo aí, né? O empresário aí, apresentador Justo, ele publicou um vídeo nas redes sociais defendendo o voto do Bolsonaro. Eu respeito a iniciativa, como respeito todos que votarão no Lula, né? Mas como esse vídeo circulou muito nas redes sociais, eu achei interessante fazer uma análise crítica dele. Porque, em tese, a gente não deveria, não deve, né, principalmente em política, né, nos comportar como fã-clube ou seita e acreditar cegamente em tudo que é dito, por quem quer que seja. A gente tem que separar aí as opiniões dos fatos, entender o contexto e aí só então, de forma mais consciente, tirar as conclusões. Então eu decidi hoje refletir sobre algumas das afirmações e pontos relevantes trazidos por Justus. Se quiser colocar agora a primeira parte para a gente poder comentar na sequência. Uma eleição, mas sim um marco decisório de para onde queremos ir como sociedade. Trata-se de uma disputa entre modelos ou visões de mundo sobre o que estamos deixando como legado e o que vamos transmitir aos nossos filhos e netos. O que nós devemos decidir em breve não é apenas eleger quem mais admiramos ou rejeitar quem odiamos, quem fala o que deve ou se porta de forma mais adequada. Não é isso, não. Trata-se, na verdade, de uma decisão entre caminhos a serem trilhados, de como nós encaramos nosso papel individual e coletivo nessa escolha do nosso destino e de nossa missão. De um lado, nós temos um grupo de pessoas que perdoa a corrupção, mas não aceita frases mal colocadas, que não apresenta proposta de governo, mas exige fidelidade cega. Do outro, alguém que muitas vezes é infeliz nas suas colocações, mas que luta pela liberdade individual. Isso. Bom, a palavra corrupção vai aparecer em outros momentos do vídeo. Eu vou aprofundar o tema da corrupção mais para frente, quando Justus menciona as condenações de Lula. Agora eu queria falar sobre as questões das propostas de governo que ele citou, e para isso eu pesquisei o que está publicado no site do TSE. E aqui Justus comete um equívoco. Tanto Bolsonaro quanto Lula publicaram suas propostas. Podemos gostar ou não delas, mas elas estão lá. Aliás, do meu ponto de vista, ambas são muito vagas e populistas, até porque a gente está assistindo aí um verdadeiro leilão para ver quem propõe a política de assistência que distribuirá mais dinheiro, sem indicarem, claro, de onde virão os recursos. E aí depois Justus faz referência às liberdades individuais. E realmente, nas ditaduras contemporâneas, a liberdade é sempre a maior vítima. E os ditadores elegem geralmente 3 frentes para reprimir. As políticas públicas para a educação, para a cultura e a liberdade de imprensa. Então, se olharmos para esses temas nos períodos do governo Lula e Bolsonaro, podemos avaliar o orçamento que cada um destinou e a gestão que fizeram do MEC. Mas, por favor, não vá acreditar naquela postagem da militância, nem naquela montagem do tio do WhatsApp. Pesquisem em fontes confiáveis. Quanto à cultura, podemos também comparar o apoio e os incentivos que os 2 governos deram para as políticas culturais. Já sobre a liberdade de imprensa, eu vou falar mais para frente, quando Justus cita o tema do controle da mídia. Mas ainda sobre liberdades individuais, eu gostaria de relembrar a discussão que ocorreu durante a pandemia, sobre a obrigatoriedade da vacinação. Precisa lembrar que em sociedade não existe liberdade sem responsabilidade. E veja, imunizar uma sociedade não é uma prerrogativa individual, é uma questão de segurança sanitária coletiva. Ao se criticar os protocolos de combate à pandemia, colocando-os como uma questão de liberdade, além de expor a população ao risco,
toda essa polêmica das vacinas tem impactado na imunização de outras doenças, como a polio e o sarampo. Doenças que estavam erradicadas, mas que estão retornando. Acho que agora a gente pode olhar a segunda parte do vídeo, o Juliano. Mais ou menos impostos? Mais ou menos burocracia? Mais ou menos controle da mídia? Mais ou menos liberdade de empreender? Eu prefiro muito mais um cenário com liberdade individual, incentivo ao empreendedorismo, de privatização das estatais ineficientes, de redução da carga tributária e, obviamente, de menos corrupção. Eu não concordo com tudo que o Bolsonaro diz e faz, mas eu discordo de tudo que o Lula pretende fazer. O nosso país evoluiu em muitos aspectos, principalmente no econômico, apesar de uma grave pandemia e de uma guerra que provocaram uma crise internacional muito séria. Esse foi o segundo. Então eu quero retomar a questão da liberdade de imprensa. Então eu vou começar com o controle da mídia, que ele aponta no discurso dele. E veja, os petistas sempre usaram o termo imprensa golpista durante os seus governos, enquanto Bolsonaro chamou várias vezes a grande mídia de extrema imprensa em alguns veículos. Acredita num governo grande e protetor? O fato é que ambos foram hostis à imprensa. E, de fato, o PT ameaçou implementar um controle social da mídia, mas voltou atrás por causa da reação muito forte da sociedade civil, fazendo inclusive que Dilma, em seu discurso de posse, afirmasse que ela não iria impor nenhum controle sobre a mídia e que preferia, abre aspas, o barulho da imprensa livre ao silêncio das ditaduras. Já Bolsonaro continua travando uma guerra contra os meios tradicionais de comunicação, o que acabou contribuindo para a deterioração da imagem do Brasil no mundo. Veja, em uma democracia, não dá para governar só com e para as redes sociais. Justus levanta também a questão do tamanho do Estado. E, nesse caso, a reforma administrativa é uma medida importantíssima, não só para reduzir o peso do Estado e o impacto do funcionalismo nas contas públicas, mas para aumentar a produtividade e qualidade dos serviços públicos. É bem verdade que Lula sempre se posicionou contra a reforma administrativa, e algumas de suas propostas e falas defendem o aumento da participação do Estado na economia. Contudo, Bolsonaro, apesar do discurso liberal na teoria, na prática, tem se oposto a essa reforma. Em várias oportunidades, durante o seu governo, deu sinais de que não queria prosseguir com a reforma administrativa, chegando a interferir, barrando as negociações entre Guedes e o Congresso. Com relação aos impostos, nos dois governos a carga tributária aumentou, atingindo um nível recorde de 33,9% do PIB no ano passado. Mas você poderia perguntar, bom, e o corte do PIS e COFINS sobre os combustíveis e as reduções do IPI desse ano? Ok, realmente foram reduções de impostos, porém sem qualquer planejamento. E o mais suspeito, em um ano eleitoral. O saldo é que, somados com outros gastos públicos, essas renúncias fiscais causarão um rombo no orçamento do próximo ano que poderá chegar a 110 bilhões, ou mais. Ou seja, a gente não vai pagar via impostos, mas vamos pagar via dívida pública e com juros. Mas a gente não pode esquecer que Bolsonaro assinou a MP da Liberdade Econômica para startups em 2019 e lançou em 2021 um balcão único com a ideia de agilizar o processo de abertura de empresas. Entretanto, objetivamente, por conta de todo o populismo econômico e fiscal, o Brasil recuou no ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation em 2022 e aparece na posição 133 do índice, que avalia critérios como direito de propriedade e eficácia judicial, integridade do governo, carga tributária e gastos públicos. Para a gente ter uma ideia, na edição de 2010 do índice, que foi o último ano do governo Lula, o Brasil estava na posição 113. E Lula, apesar do seu viés mais estatizante e de ter votado contra o Plano Real, na prática, deu continuidade às políticas liberais de FHC, fortaleceu e ampliou a diplomacia e usou a política externa como instrumento de desenvolvimento econômico,
o que ajudou o país a surfar naquele período do comércio exterior mais aquecido. E quantas privatizações? Bom, os governos Lula e Dilma realmente sempre criticaram a política de concessão de grandes estatais, dando preferência de forma mais envergonhada à privatização de serviços públicos. Privatizaram hidrelétricas, linhas de transmissão e rodovias. E Bolsonaro, na questão das grandes estatais, também é mais discurso do que realidade, pois também se concentrou na privatização de serviços, principalmente ligados ao transporte, e deixou as grandes estatais de lado. Havia prometido privatizar pelo menos 50 estatais, mas privatizou total ou parcialmente somente 7. E pior, criou mais 2, a Nave Brasil e a Embipar. O setor de infraestruturas acredita que, independente de quem ganhar, o foco permanecerá nas concessões de serviços mais corriqueiras, como as de serviço de infraestrutura. Já as grandes estatais provavelmente continuarão com o governo. Podemos ver o texto final, Jean. Sem nós contra eles, que aceite a divergência e também saiba conviver com as diferenças. Mas além de tudo isso, que não aceite como... Eu sou um liberal na essência e um empreendedor convicto. Acredito na autonomia e na democracia, e não na autocracia e demagogia. Eu quero um Brasil cada vez mais inserido nesse contexto mundial, mas respeitado também nas suas decisões nacionais. Uma nação livre e soberana que incentive seus cidadãos a progredir e não apenas sobreviver. Uma terra sem divisões de raça, credo, sem nós contra eles, que aceite a divergência e também saiba conviver com as diferenças. Mas além de tudo isso, que não aceite como normal o que é inaceitável moralmente. Se nós votarmos em alguém que foi condenado em 3 instâncias e apenas se tornou candidato graças à anulação da sua condenação por firulas jurídicas e que claramente não foi absolvido dos seus crimes, será muito difícil olhar para os nossos filhos e netos de cabeça erguida. Mais importante que uma eleição é o risco de comprometermos o juízo de valor de toda uma geração. Não podemos fazer isso e depois tentarmos viver e trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido. Como cidadãos e como empresários, temos de dar exemplo e garantir que a honestidade prevaleça como valor maior. Por isso, pense bem, avalie se voltar para o passado é exatamente o futuro que você quer. E se não vale a pena nós darmos mais uma chance para esse atual governo, que claramente entregou muito mais resultados do que os governos anteriores do PT. Se permitirmos que essas pessoas voltem ao poder, sacrificaremos toda uma geração que vem pela frente com valores e atitudes inaceitáveis para quem vislumbra um país e uma vida digna, próspera e livre. Isso aí, vamos começar pelo tema que eu considero o mais importante dessa eleição, a democracia. Quem seria mais democrata, Lula ou Bolsonaro? Vejam, os dois demonstraram simpatia a ditaduras, ditadores e criminosos, seja de um lado Venezuela, Cuba, Nicarágua, ou Pinochet, Stroessner, Fujimori e a nossa ditadura militar e os seus torturadores. E concordo, de fato, que Lula errou ao ajudar regimes cubano e chavista, mas uma coisa é preciso reconhecer. Durante seu governo, Lula não fragilizou a nossa democracia. Já Bolsonaro sempre atacou o processo eleitoral, que elegeu ele e a família por décadas, se valendo de laudos falsos e prejudicando a imagem externa do Brasil. E, claro, o mais grave, as inúmeras ameaças aos poderes, inicialmente ao Congresso, antes da criação do orçamento secreto, e mais fortemente contra o STF. Veja, as falas de Bolsonaro não são de quem quer melhorar o funcionamento do STF. Parece apenas de quem quer adequá-lo aos seus interesses políticos. E o ápice do discurso golpista, que o Júlio trouxe, é a proposta de aumentar o número de ministros e diluir a corte, que é o roteiro moderno do golpe de Estado, à la Venezuela, Hungria, Turquia, pois não precisa disparar um tiro sequer. Por fim, outro artifício que subverte os papéis em uma democracia é o movimento de politização das forças públicas de segurança e das forças armadas promovida por Bolsonaro,
esse governo é recordista em nomeações de militares a cargos comissionados no governo. Quanto ao desejo de um Brasil cada vez mais inserido no contexto mundial, bom, Bolsonaro hoje é um chefe de Estado que gera desconfiança e o Brasil é visto com reservas pela comunidade internacional. O atual governo age como se o Brasil fosse um país que pode viver sem as relações com os demais países. A demissão do diretor do INPE, o uso de dados errados e o desmantelamento dos órgãos ambientais, por exemplo, contribuíram para o nosso isolamento no cenário internacional. Um tema que sempre abriu portas e fundos para o Brasil. Para resumir, o ponto aqui é: qual será o custo da reconstrução da credibilidade da nossa política externa perante a comunidade internacional? Mas vamos falar do que eu considero o clímax da fala de Justus: as condenações de Lula, que foi preso por ocultação de propriedade e propina em forma de reformas de mais de R$1 milhão no sítio de Atibaia, e pela propriedade do triplex do Guarujá, avaliado em R$3 milhões em valores atualizados. Concordo com Justus quando diz que ele está livre por causa das firulas jurídicas. Mas quero propor algumas reflexões sobre a questão da corrupção no pleito desse ano. Pois, falando em firulas jurídicas, o mesmo STF que anulou o processo de Lula também anulou os relatórios do COAF sobre a família Bolsonaro e manteve o foro privilegiado do Flávio no caso das rachadinhas, que abrange os crimes de formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro. E esses crimes envolvem valores em torno de 6 milhões de desvio nas rachadinhas, de 1,2 milhão movimentados só na conta do Queiroz, além dos depósitos na conta da esposa do Bolsonaro. Querem mais firulas? As constantes trocas de delegados da PF e a decretação do sigilo de 100 anos em questões nebulosas. Esse instrumento foi criado por FHC para proteger documentos considerados importantes para a preservação da segurança do Estado. Mas Bolsonaro tem usado para restringir o acesso às compras suspeitas de vacinas, a corrupção no MEC e, claro, informações que ajudariam a esclarecer o esquema das rachadinhas. O sigilo e a troca de delegados são claros abusos das prerrogativas do cargo, que claramente atrapalham as investigações de irregularidades. E não podemos esquecer das firulas patrimoniais. Um histórico de 107 transações imobiliárias da família, boa parte paga em dinheiro vivo. Estamos falando de 25 milhões de reais em espécie. Muito dinheiro para uma família que está há décadas na política. E todas as escrituras são públicas. Qualquer um pode checar. E tem outras firulas, como o caso do contrabando de madeira de Ricardo Salles e o tratoraço, que permitiu que descobríssemos o gigantesco esquema de direcionamento de verbas do Orçamento Federal para emendas parlamentares. Veja, emendas parlamentares sempre existiram, mas agora inventaram a tal RP9, uma emenda turbinada com dinheiro retirado dos orçamentos dos ministérios. Para se ter uma ideia, o pagamento de emendas saiu de 11 bilhões em 2018 para 36 bilhões em 2020, 3 vezes mais do que a verba destinada para a pasta de infraestrutura naquele mesmo ano. Se somarmos os 4 anos do governo Bolsonaro, estamos falando de quase 100 bilhões de reais em emendas. E onde está a irregularidade? É que o nome dos deputados que negociaram a emenda, a verba com o relator, não fica registrado. Por isso recebeu o nome de orçamento secreto, porque viola os princípios da impessoalidade, da publicidade, principalmente da eficiência do gasto. Nada democrático, para dizer o mínimo. E ao contrário do que Bolsonaro afirma, de que é uma decisão do Congresso e ele tem que obedecer, essas emendas não são impositivas. Ou seja, o governo federal não é obrigado a direcionar esses recursos para as emendas. É uma liberalidade de Bolsonaro. Bom, não precisa ter mais do que 2 neurônios conectados para deduzir que se trata de uma forma de legalizar a compra de apoio do Congresso. Compra de apoio como foram o Mensalão e o Petrolão. Aliás, não é à toa que a Valdemar da Costa Neto, preso no Mensalão, é
uma vez que esse dinheiro é controlado pelo Centrão e só é acessado pelos amigos do governo, o que explica também o sucesso desses partidos nessas eleições. E você não precisa acreditar em nada do que eu estou falando. Acesse o site Siga Brasil do Senado e entre no painel de execução das emendas e confira você mesmo como esse esquema multiplicou as verbas para parlamentares no governo Bolsonaro. Eu poderia aqui entrar em outras firulas mais pesadas, como o envolvimento da família com o crime organizado, a Milícia do Rio, onde membros do crime, além de homenageados, inclusive trabalharam nos gabinetes de Jair e filhos. Mas o que eu quero argumentar com todos esses fatos, e que Justus não faz por conta da sua preferência, é que corrupção por corrupção, os dois candidatos são uma péssima escolha. Os legalistas podem argumentar que as corrupções da rachadinha, das vacinas, do MEC e dos imóveis são ainda investigações e é preciso esperar condenações. É verdade. Vejam, o mensalão estourou em 2005 e os envolvidos só foram condenados em 2011. E a Lava Jato, que teve início em 2014, 4 anos após a saída de Lula do cargo, e depois de um processo célere, que hoje sabemos como tramitou, Lula foi preso só em 2018. Ou seja, apesar dos casos graves do governo Bolsonaro, eles são recentes, e é cedo para se falar em condenação judicial. Então, a minha provocação é, você faria vistas grossas e escolheria, por exemplo, um síndico para o seu condomínio ou um gerente para a sua empresa depois que lhe mostrassem inúmeras evidências de desvios financeiros? Sejamos sinceros. Para resumir, o que quero dizer com tudo isso é que, se honestidade e corrupção forem princípios que você não abre mão e você não quer comprometer você não quer comprometer seu juízo de valor ou moral, a melhor escolha é o voto nulo ou branco. Mas se mesmo assim você ainda quer votar em um dos dois, você pode considerar os resultados de ambos na educação e na saúde, no combate da inflação, no poder de compra e no endividamento das famílias. Em vários episódios aqui do Caras da Ilha, comparamos os desempenhos dos dois governos. Mas cabe a você considerar se você vivia melhor no período do governo Lula ou no do governo Bolsonaro. E então decidir para quem você dará mais uma chance. Em tempo. Roberto Justus nasceu em uma família rica. E sua fortuna, segundo a Forbes de 2020, foi avaliado entre 45 e 50 milhões de reais, o que pode ser maior hoje. E interessante que, no passado, com a ajuda de firulas jurídicas, também conseguiu suspender uma ação penal por suposto crime de sonegação fiscal. Então, em vez de conselhos do milionário Justus, lembrando que ricos sofrem menos mesmo em governos ruins, prefiro ficar com a frase imortalizada pelo bispo Dom Pedro Casaldáliga. Na dúvida, fique do lado dos pobres. Por fim, por tudo que falamos aqui, discordo das comparações de Justus nessa eleição, e essa eleição, para mim, será escolher entre duas propostas ruins. Meu critério de escolha, então, não será a corrupção, pois se fosse, eu anularia meu voto. Meu critério será votar naquele que, para mim, ameaça menos o Estado democrático de direito e que consegue transmitir um mínimo de humanidade e preocupação genuína com a parcela mais carente da população. Desejo a todos uma escolha consciente. É isso aí, Jean.